Olá, queridos vestibulandos, estou aqui para representar toda a equipe de correção do poliedro do vestibular da Unicamp de 2016. A primeira fase da Unicamp desse ano, ela retoma uma característica de quando a prova era dissertativa, que é de muito mais interpretação do que de decoreba e memorização. Em relação à dificuldade, a prova desse ano não foi tão mais difícil do que a prova do ano passado. E eu sei que bate aquela ansiedade em você agora em querer saber se a nota de corte ela sobe, se ela diminui ou até se ela se mantém. Mas não dá pra gente arriscar, porque isso depende muito do desempenho dos vestibulandos na primeira fase da Unicamp. Em relação aos conteúdos, foi uma prova muito abrangente. Ela abordou diversos assuntos, diversos temas, nas mais variadas disciplinas. Se pegarmos, por exemplo, a prova de linguagens, tanto a prova de língua portuguesa quanto a prova de língua inglesa, ela exigiu muito interpretação e pouquíssima gramática, o que já é esperado da prova da Unicamp. Na prova de literatura, a Unicamp prezou muito pela sua lista própria de livros, com questões envolvendo Amor de Clarice Lispector, Lisbela e o Prisioneiro, Negrinha e Terra Sonâmbula. Na prova de matemática, nós podemos observar uma pouquíssima contextualização das questões. As questões eram muito diretas, muito limpas, mas que envolviam conteúdos importantes da matéria. Em relação à prova de ciências da natureza, tanto em física quanto em química, o aluno não precisava realizar muitos cálculos matemáticos, bastava ele interpretar um dado que ele conseguiria chegar no resultado. Isso também aconteceu na prova de biologia, uma prova com pouca contextualização, uma prova bem direta. Bastava ele ler um cladograma, bastava ele observar muito bem uma imagem que ele conseguiria chegar no resultado correto. Já a prova de ciências humanas, ela teve uma mudança do ano passado para esse, envolvendo assuntos que não são tão comuns de caírem na Unicamp, como transporte, população indígena. Na prova de história apareceram questões sobre a história da África, história da América, temas que não eram tão comuns na prova da Unicamp e que foram cobrados na primeira fase desse ano. Outra característica da prova de ciências humanas é que não dava para definir muito bem, não dava para você ter uma fronteira muito clara entre geografia, história, sociologia, interpretação e atualidades. É isso, galera. A prova da Unicamp desse ano eu considero que foi muito bem elaborada, foi uma prova, como eu disse, de muita interpretação de dados, foi uma prova que exigiu que o aluno tivesse muita atenção de leitura, muita atenção nos desenhos, muita atenção nas pequenas informações que a prova apresentava. Foi uma prova que teve questões também interdisciplinares, como por exemplo, você pode pegar aquela questão de biologia com física, que envolvia saber um pouquinho sobre artrópodes, mas também saber um pouquinho sobre ótica na parte de física. Então foi uma prova muito criativa, uma prova que com certeza selecionou muito bem os candidatos para a Unicamp. Gostaria de agradecer todos os professores que contribuíram com as suas respostas, que contribuíram com as suas informações e desejar para você que você tenha um ótimo resultado na Unicamp em 2016. E boa segunda fase.